O que causa uma aflição? Essa é uma boa pergunta da gente se fazer. Quais são as nossas ações que causam potenciais aflições? Ou ainda o contrário, quais são as que nos causam felicidade? O que será que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos pensar e refletir juntos hoje. Com o que ou quando eu sinto aflição? Quais são as causas para eu sentir isso? Todos nós já provavelmente tivemos essa sensação de aflição, aquele sentimento de angústia, de preocupação, de desamparo, um sofrimento causado por algum desgosto que a gente teve, por algum desgosto que aconteceu. E as causas para isso podem ser diversas, como um relacionamento que não deu certo, um emprego que nós não conseguimos, uma viagem que não aconteceu. Mas essas causas só se tornaram aflição porque em determinado momento eu permiti ou depositei todas as minhas fichas naquilo, toda a minha felicidade naquilo. Ah, mas então você está dizendo que eu não posso ter um relacionamento, que eu vou me frustrar, não posso pensar em viajar ou fazer um procedimento no corpo ou ter o emprego dos sonhos que eu vou me frustrar, que eu vou ter aflição. Não é isso. Não é isso. Todas essas situações de viagem, emprego, relacionamento, cuidado com o corpo são essenciais para o nosso estágio evolutivo. Deus jamais condena, jamais quer que a gente deixe de sonhar. Deus não condena querer sonhar e ter isso. São importantes e saudáveis nós termos. Como é bom a gente ter um relacionamento, por exemplo, que uma pessoa é amiga ou amigo, companheiro ou companheira, ou ainda aquele emprego que a gente possa ajudar os outros, que nos traz uma condição financeira boa, ajuda a sociedade, ou ainda uma viagem que a gente proporcione assim, um bem-estar para o corpo, para a mente. Nada disso é condenável, nem proibido, muito menos. Pelo contrário, desejar ter isso, pensar, são o primeiro passo para a gente conseguir. Mas onde é que entra o problema então? Onde é que está a aflição e a frustração? No momento em que eu deposito todas as minhas fichas nisso, no momento em que eu penso que a minha felicidade depende daquilo que está ligado a esses bens materiais, há uma potencial ação de aflição. Quando a gente condiciona a nossa felicidade a um relacionamento, as chances de termos uma aflição, uma frustração, é maior. Pois quando algo dá errado naquilo, acaba desmoronando. Veja bem, ter um relacionamento e se dedicar a ele, se importar com ele é fundamental. O que potencializa uma aflição é quando a gente condiciona a minha felicidade depender do outro, que depende daquela pessoa, de estar ou não com ela, de ter ou não aquele carro. Ter coisas é bom, ter bens é importante, não há problema. Pertencer a eles é o que condiciona uma potencial aflição. Aquela expressão depositar todas as fichas não é por acaso que existe. Ela vem de um jogo de cartas, quando a pessoa deposita todas as fichas e se ela perder, ela sai do jogo. Agora, se eu deposito um pouco de ficha, eu perco, mas eu continuo no jogo. Na vida nós temos muitas fichas que Deus nos dá. E essas fichas quem controla somos nós. Onde é que eu estou colocando a minha energia? Onde é que eu estou colocando os meus pensamentos, os meus desejos? É naquele carro, naquela casa, tudo nas minhas fichas naquilo? Ou só um pouco? Se for um pouco, ótimo. Relembrando, não há nada de errado em ter bens materiais. Eles são importantes. Não há nada de errado a gente pensar em ter. Porém, esses bens são potenciais ações de causa de aflição quando a gente deposita todas as fichas nele. Quando a gente condiciona a nossa felicidade àquilo. Mas então, como é que eu não vou ter aflição?
Se eu vivo num mundo em que eu preciso de um carro para me locomover, preciso de uma casa para morar, preciso de um emprego para se sustentar, como que é possível na minha vida eu não ter aflição se eu dependo dessas coisas? Jesus, ao avisar os discípulos da sua partida, nos deixou muitas lições e alertas para que continuasse o que ele começou. E ele nos deixou um alerta avisando que haveria forças contrárias que iriam enfrentar, mas no final ele deixa um alento. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas ânimo, eu venci o mundo. O alerta que Jesus nos dá é muito importante de pensar. De que no mundo nós vamos ter que passar por provações, pressões, tribulação, que é o mesmo sentido da palavra, mas que são situações que nos fazem crescer. Algumas são geradas por nós mesmos, nessa vida ou em outra. Mas não desanimemos, pois, como ele mesmo disse, ele venceu o mundo. E nós também iremos vencer o mundo. E o que quer dizer vencer o mundo? Quer dizer que quando não estamos mais apegados aos bens materiais, quando não mais dependemos dos bens materiais. Hoje, nesse mundo, ainda precisamos dele, mas a gente pode ir vencendo nesse mundo, aos poucos desapegando desses bens materiais. Não que isso seja de condicionar a nossa felicidade àquilo. Mas como não ter aflição? Como se desprender da matéria se ainda a gente precisa? E aí está a chave que clareia a nossa reflexão. Vamos voltar ao exemplo do jogo, onde eu tenho muitas fichas depois de tudo que tenho e deposito tudo que eu tenho em algo material, como a gente diz. E se eu perco, saio do jogo. Mas agora vamos pensar em outro exemplo. Agora eu tenho todas as fichas, porém eu deposito em algo espiritual, algo moral, aquilo que vou levar para sempre. Como assim? Quando eu condiciono a minha felicidade à prática da caridade. Quando eu condiciono a minha felicidade a aprender a perdoar. Quando eu deposito todas as minhas fichas no cuidado do espírito e não somente do corpo. Quais são as chances agora de eu perder as minhas fichas? Será que quando eu deposito para o lado moral, espiritual, que eu sei que jamais vou perder, mesmo depois de desencarnado, quais são as chances de eu ter uma aflição com isso? Porque é exatamente o que vamos levar dentro de nós. A chance de a gente estar dedicando à caridade, dedicando ao bem e se frustrar com outras pessoas, sim. Porém, aquilo ali vai me preencher, vai ser algo que vai se levar como aprendizado. E dentro de nós, tudo que eu depositar vem em forma de aprendizado. São conquistas eternas para o nosso espírito. E é por isso que o Espiritismo, na sua condição de consolador prometido, ele vem esclarecer e consolar essas dores nossas. Mas o primeiro ponto que ele esclarece é: a maior parte dos nossos sofrimentos tem sua causa na vida atual. E isso tem a ver com o nosso caráter. Por isso que propõe o Espiritismo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Essa parte propõe uma renovação interna nossa, uma transformação de caráter. Propõe que nós absorvemos os valores morais e espirituais, porque é esse que a gente vai levar para a vida. São esses que o nosso espírito se alimenta e nos auxilia na nossa evolução. Por isso, quando a gente enfrenta uma provação, um sofrimento, nós devemos perguntar: o meu caráter, a minha condição moral, contribuiu em quantos por cento para isso? Contribuiu em quê? É claro que aqui nós não estamos nos referindo ao sofrimento, por exemplo, de uma mãe que perdeu um filho, de um familiar, ente querido que está doente. Nós estamos falando de aflições e angústias que nós mesmos causamos.
por conta de egoísmo, por conta da nossa vaidade, por conta do nosso orgulho. E tem exemplos disso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec ele cita alguns exemplos, algumas atitudes causadoras de aflição por conta dessas chagas do egoísmo, do orgulho. Veja bem como é que ele coloca. Quantos deixam de ter perseverança por não terem sido sabido limitar os seus desejos? Quantas pessoas deixam de ter esperança, de perseverança, por não saber lidar com os desejos, não colocar um limite? Quantas uniões infelizes resultou de um interesse, de vaidade por trás? Quantas discussões teriam sido evitadas se a gente tivesse agido com mais prudência, moderação? Ele diz ainda, quantos pais que hoje sofrem, estão aflitos com seus filhos por não combaterem as más tendências lá no início, desde o princípio. São só alguns exemplos das causas, aflições que a nossa condição moral proporciona. Não saber os limites, ter interesse por trás de um relacionamento, discussões exageradas, não se preocupar com a reforma íntima. Por isso que essa pergunta é muito individual. Ao ouvir a aflição, a angústia dentro de nós, se perguntar o que a minha atitude, a minha condição moral ajudou nessa aflição? É uma pergunta bem individual. E outro ponto para a gente destacar, já encaminhando para o final, é o tanto de expectativa que eu coloco naquilo. Uma das causas das aflições é o tanto de expectativa que eu tenho na pessoa ou na situação que vai acontecer. E muitas dessas situações, dessas pessoas, são incertas, mudam, pode mudar a qualquer momento. E quando a gente deposita todas as nossas fichas em algo que pode mudar de uma hora para outra, de um dia para o outro, é sim uma ação potencial para aflição. Por exemplo, uma expectativa enorme que a pessoa vai ser assim, vai me tratar assim, ou que a viagem vai ser a melhor de todas, ou que o emprego é o melhor do mundo. Não há nada de errado a gente pensar positivo, em pensar que isso vai ser bom, que precisamos analisar. O que a gente precisa analisar é o quanto de expectativa que eu estou colocando naquilo. Devemos sim continuar pensando positivo, mas pensar, opa, como é que vai ser a minha reação se não acontecer isso? Como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer se por acaso não der certo? Isso não é pensar negativo, e sim é ter a consciência de que as coisas podem mudar, as pessoas podem mudar, aquela situação pode mudar, tudo pode mudar. Então eu estou me preparando, como é que eu vou agir diante daquilo? E isso está condicionando a minha felicidade. No momento que eu não penso dessa forma, coloco expectativa demais, é uma potencial ação de aflição. Portanto, pensar que as coisas podem ser diferentes, mas aquilo pode ser diferente, aquela pessoa pode agir assim, aquele lugar pode ser diferente, não como eu imaginei. Pensar, pode ser diferente de como eu imaginei, ajuda a diminuir muito a expectativa. E a gente se depara melhor com a questão da realidade. Então vamos pensar agora no remédio. Nós aprendemos já a causa, o porquê que ocorre, mas qual seria o remédio para uma aflição? Se a gente sabe a causa, que são as nossas condições moral, eu sou um potencial causador disso, se eu me limito, qual que é o remédio para isso? Entregar-se a Deus, confiar. Confiar que as circunstâncias que expressam a vontade de Deus, elas vão se alterar. Que há um propósito por trás daquilo. Que aquilo ali não vai durar para sempre. Que aquilo vai mudar. A gente não consegue saber quando, mas confiar que vai mudar. Porque fé não é acreditar, é confiar. Todas as circunstâncias, todas as pessoas que nós encontramos no caminho, todas as atividades que a gente desempenha, são todos preparos. Deus está nos dando assim, você coloca essa pessoa no caminho, coloca aquele emprego no caminho,
para se preparar para uma potencial situação ali mais na frente, que nos ajudou a enfrentar, onde a gente chega e consegue falar: eu entrego a Ti, Deus. A fé, a confiança em Deus, mas aquela fé verdadeira, aquela que eu digo, eu sei que vai passar e que vai vir o melhor para mim, porque Deus está cuidando de mim. Essa fé é o melhor remédio, é o antídoto das nossas aflições. Então, o que a gente pode entender? Que a causa da aflição são as nossas imperfeições. O remédio, a nossa mudança íntima, o nosso esforço para vencer as más tendências, para vencer o orgulho, o egoísmo e, aliado a isso, a confiança em Deus. E por fim, a frase de Kardec, que está lá no Evangelho, diz assim: o ser humano evita as aflições quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto faz pelo seu melhoramento intelectual. O mesmo esforço que a gente se dedica para aprimoramento intelectual, se a gente se dedicar à moral, evitará muitas das nossas aflições. E não desanimemos, não desistimos, pois o sol ele nasce todos os dias, independente do que aconteça, para justamente nos mostrar que tem um novo começo, um novo início, uma nova jornada, uma nova chance de a gente reparar aquele tempo perdido e, junto com isso, confiar sempre na providência divina, em Jesus e nos amigos espirituais que estão sempre torcendo por nós. Muito obrigado, fiquem na paz de Jesus.